E aí, já vou aproveitar, já vamos falar do pacificador. Legal. Porque o Giga ficou bem bravo, né, com o Peço pacificador. Eu não achei tão podre, absurdo podre. Eu consegui tirar duas coisas boas do pacificador, duas, tá? Mas também concordo que o James Gunn perdeu a mão nessa série do pacificador, né? Principalmente nessa cena, né? Uma cena muito desnecessária. E aí eu vou falar uma coisa que eu tava conversando com o Giga aqui nos bastidores. Sim. Imagina só, se eu não me engano, tá? Eu quero que vocês aqui no chat possam até me corrigir. Mas se eu não me engano, a série do Pacificador tá com classificação ou 14 ou 16. Tá? Então. Ou 14 ou 16, é uma das duas, não é mais 18. Ok. Ou é 14 ou é 16. Mas pensa comigo, gente, pensa comigo. Na nossa época de criança, tá? Na nossa época de jovem, com 14, 15, 16 anos, a gente não tinha essa exposição sexual explícita em séries, em filmes, como está acontecendo agora. The Boys é mais 18. Ok. Tá? The Boys é mais 18. Mas The Boys nasceu assim e nasceu pra ser tudo isso que ele é. Tudo isso que ele é. O Pacificador, a primeira temporada, você tem a cena de sexo ali, que o Pacificador tá dando uma galada violentíssima na mina mesmo, na fibra, mas você tem uma coisa que ela não é tão explícita. Você tem o peitinho, né, da mina, você tem aquele plano mais aberto, pegando o Pacificador na madeirada, mas fica naquilo. Essa cena, especificamente essa cena, pensa comigo, um moleque de 12, 13 anos que assistiu o Superman e quer acompanhar esse universo todo compartilhado. E ele se depara com esta cena da surubaça, Sim. que é uma cena que pra mim é uma cena feia. É uma cena feia, porque toda a composição dela é feia. Começa com o Pacificador cheirando cocaína. Eu não lembro dele ter cheirado cocaína na primeira temporada. Sim. Aparece ele cheirando cocaína. E aí depois aparece um monte de gente pelada se pegando e uma nudez extremamente explícita. Agora pensa, nós, tudo bem, marmanjão cavalão ali, tudo bem. Agora pensa num moleque de 12, 13 anos que vai querer acompanhar esse universo do Superman. Aí você traz um Superman, né? Todo paz e amor, todo bonitinho, todo fofinho, e na sequência, na raid, tu entrega um pacificador com essa sujeira que é apresentada nessa cena. É chato, é ruim e mancha, na minha opinião, sabe? Coloca uma mancha já nesse novo universo da DC, uma mancha. Pra mim é uma cena completamente desnecessária. A gente trouxe a nossa resenha sobre a primeira temporada. Pra mim, a inserção da Mulher Gavião e do Lanterna Verde foi péssima também, de um péssimo tom, humilhando o Pacificador, péssimo tom, umas piadas ridículas. Eu não dei uma risada, e eu tô falando por mim, tá? Você pode ter adorado, vocês podem ter gostado de alguma... Eu não dei uma risada. E se você fizer a extração dessa surubaça da cena e colocasse apenas ele doidão, fumando lá a maconha dele, com aquele bong, tomando a cachaça dele e depois encontrando o portal, não mudaria absolutamente nada no contexto. Então, pra mim, essa cena, ela coloca uma mancha nesse novo universo da DC, tá bom? Falou... Eu quero falar. Posso falar? Claro. Isso, eu tava desesperado. Que porque o Gabriel foi jogando um monte de pontos e eu acho que já daria pra gente desmembrar muita coisa aí. A primeira questão é a questão da classificação etária. Que se você abrir o aplicativo eu tô assistindo pelo Prime Video, porque eu assino o HBO Max por dentro dele. E é engraçado que até isso tá mal resolvido. Quando você abre o aplicativo, você vê a classificação indicativa mais 18. E quando você clica pra abrir o episódio, ele tá lá 16. Então até isso tá esquisito, até isso tá estranho. Eu mandei até as imagens pro Matheus, porque realmente, né, se é mais 16, o problema é pior ainda do que eu pensava. Porque eu tava achando que pelo menos estava classificado como mais 18. O que é uma coisa, né, pelo menos uma medida, assim, de emergência num produto onde você tem no frontal masculino. Porque esse é o problema, cara.
O problema não é a nudez em si. A gente tem inúmeros filmes de comédia que o cara sai correndo de costas pelado. É engraçado, né? Cenas de um pouco mais quentes, onde você vê um lençol sempre na frente. Pô, Austin Powers andando pra cima e pra baixo pelado, sempre fica alguma coisa na frente do pirulito. Né? Isso. Tem um teor cômico aí, só que a partir do momento que você bota o nu frontal masculino na tela, você quebra completamente esse tipo de insinuação ou mesmo brincadeira. E, assim, eu assumo 100% da responsabilidade do que eu vou dizer aqui agora pelo meu próprio CPF. A cena de sexo explícito do primeiro episódio, né? Ela tem um peso completamente diferente da suruba do episódio 1 da temporada 2. Você percebe que o James Gunn agravou pra tentar chocar mais. Claro. Então, na cena de sexo do primeiro episódio da primeira temporada, não tem, por exemplo, o nu frontal masculino, que é o que choca mais. Desculpa, nada é mais realmente desnecessário do que... Que isso, Matheus? Não, eu mandei as imagens pra ele com relação à classificação etária, porque... Isso. Tá estranho de entender. Mas é que antes de você entrar na temporada, ele te fala a classificação mais 18. Depois que você abre ela, ele fala mais 16. Ah, eu não tinha visto mais 18. Eu vi desde o começo algo em torno de 16 ou 14. Mas deve ser 16 mesmo. O que pra mim deixa tudo ainda pior. Sim. Porque pelo menos se o aviso fosse mais 18, você já, né, porque tá isso no limite. acontece só quem assina a HBO Max pela Prime Video. Na HBO Max, no aplicativo da HBO Max mesmo, é 16. Então só eu que tô tomando esse aviso perfeito, né? Só você. E que fique bem claro que eu acho que o certo era mais 18. Eu acho que não tem como ser mais 18 do que o que acontece nesse pacificador. A galera mandou aqui que mais 16 é só no Brasil, no resto do mundo tá mais 18. Ah, eu não sei também. Tá piorando. Só piora, Brasil. Só vai piorando. Então, assim, eu acho que a questão é justamente... Desculpa, pode me chamar de velho, de quadrado. Primeira coisa, eu acho que uma cena de sexo... Desculpa, microfone. Uma cena de sexo, ok? Entre um homem e uma mulher tem um peso completamente diferente na tela de uma suruba gay. Meu CPF que está falando aqui. Eu acho que tem um efeito narrativo diferente, eu acho que tem um peso diferente e uma explicação para quem tá do lado completamente diferente também. Eu não tô ignorando o fato óbvio de que essas coisas acontecem, é óbvio que elas existem, só que é completamente inesperado e desnecessário na construção de uma obra cujo autor, que é o senhor James Gunn, fez questão de construir uma ponte direta entre ela e o Superman. Poxa vida. Faz o menor sentido isso. Nós estamos disponibilizando o Superman mais cedo no streaming. Pra você que ainda não assistiu, assista o Superman pra você poder entender o Pacificador. Quando o Pacificador episódio 1, temporada 2, ele começa, ele tem um resumo da primeira temporada e não aparece escrito anteriormente em Pacificador. Aparece escrito anteriormente no DCU. Então, pra você acompanhar o DCU do James Gunn, você tem que assistir Creature Commandos, Superman e cair no Pacificador. Ele tá limando a criançada que foi no cinema. Perfeito. Propositalmente, ele excluiu uma galera. E inevitavelmente, assim como o Snoopy Dogg entrou com os netos dele no cinema, tem muito pai que vai sentar... é 16, dá pra assistir. E aí senta com a molecada pra ver o Pacificador, na hora que chega a festa da salsicha, é um desespero dentro da casa. Imagina só a cena. Entende? Então, na minha visão, o James Gunn, ele vinha numa crescente, eu acho que ele vinha muito bem, e eu achei que ele ia ser inteligente o suficiente pra dar uma enxugada e tentar entregar um produto mais em acordo com o restante da vibe desse universo novo que ele tá compondo, e não The Boys, tá? Que foi o que ele entregou. Ele mirou no The Boys, bateu na trave, um negócio sem graça, como você mesmo disse, sem propósito. Dá pra fazer uma análise muito desanimada, até sem falar da suruba em si. Perfeito. Perfeito. Porque a suruba é a cereja do bolo. Se você pegar o episódio inteiro, ok? Remove a suruba. O Gabriel já falou que não faz diferença nenhuma no cerne do roteiro. Não faz mesmo. Zero. Não faz mesmo. Só que se você pegar o episódio inteiro, a cena da entrevista do Pacificador com a Gangue da Justiça já tava no material de divulgação. Sim. Você já sabia que ele ia encontrar a versão dele de outro. Todo o episódio já tava no material de publicidade. Então a única coisa que você tem nesse episódio de criativo, pra mim, é o gancho no finalzinho, que é suficiente pra você voltar pro episódio 2. Mas todo o decorrer, a construção do humor, a destruição de personagens até 5 minutos adoráveis, como o Guy Garner e a Mulher Gavião,
que tudo bem, o Guy Gardner tem que ser canastrão, ele é o canalha, ele é o sem vergonha. Mas a Mulher Gavião, a troco do que ela tá rindo de bunda e pipoca, umas baita piada ruim, sem graça, sabe, escatologia desnecessária. A piada da pata de camelo é The Boys no pior estilo. A menina tem um maiô recortado, desenhado, borrachudo. Um negócio que você fala assim, pô, é cafona, é brega, sabe? Então, assim, você pega a estrutura toda do episódio, previsível, já tinha visto, não tem novidade, e ainda tem a suruba. Fora o desrespeito com o pacificador, eu tô monopolizando, desculpa. Não, sem problema. O que o Giga falou, eu concordo 100%. E assim, é um negócio muito preguiçoso. Eu falei aqui na minha crítica, né, logo na abertura. Eu já vi essa história, eu já vi multiverso, eu já vi forçação, The Boys com lacração. Então assim, o que o pacificador me entregou de novo? Nada. Não tem nada de novo. Não tem nada. Você tem o John Cena, que é excelente como pacificador. Isso, o casting, o James Gunn sabe fazer. E o casting, ele... Então, aí que tá. O problema, concordo com o Gigo, o problema é a relação do Superman com o pacificador. Pra criançada, pô, gostou bastante. Imagina a criançada. A molecada, né? Criança não. A molecada, até criança, obviamente. Ah, eu gostei tanto do Superman, pai, mãe, que o James Gunn falou que tem o pacificador. Vai aparecer o pessoal que apareceu no Superman. Assim como teve no trailer aí. A Mulher Gavião e o Guy Gardner. Então, assim, não tem nada a ver. Tem nada a ver com esse. Ah, não pode ter personagem mais pesado, outro mais sombrio? Pode, mas tem que saber fazer. Uhum. E o James Gunn aqui, pra mim, foi o mais puro relaxo, aquele trabalho que você faz, pra entregar durante a chamada, antes do teu nome. Você faz ali de qualquer jeito, com o tempo que der, o que você fez, deu. Sem criatividade, sem piada boa, sem brilho. Tem a cena da mulher dele lá, uma espécie de procurando, né? Aí a galera explica, ela está procurando a ação porque ela está muito perdida, porque ela é simbolismo simbólico, né? Ela está se sentindo mal e ela é igual o pacificador, ela procura a violência onde ela é confortável, onde ela se sente bem por um período de tempo, igual o pacificador está procurando as drogas e a orgia. Mas tudo muito forçado, tudo Sim. Absolutamente muito forçado, então... Ficou forçado esse primeiro episódio, não tem nenhuma coisa... Aquela cena, pra mim, aquela cena dele ali sendo julgado, né, pelo Guy Gardner e pela Mulher Gavião, pra mim foi o James Gunn, escreve uma cena aí, só pra ter uma desculpa, pra ter os dois que apareceram no filme do Superman, só pra a gente falar, tem esses dois aqui, porque assim, não tem conexão nenhuma, lembrou muito a fase 4 da Marvel, onde nenhum filme tinha conexão com o outro, e quando tinha, era uma conexão forçada, lacrate, que não funcionou na fase 4 e 5, então achei bem ruim, assim, esse primeiro episódio, não tem absolutamente nada de novo, nenhuma surpresa, 000, e foi aquilo que você falou, né, no seu vídeo, ô Giga. O James Gunn, ele tá fazendo as mesmas coisas, ele tá criando uma fórmula dele, Sim. Que, né, as piadinhas, o filme divertidinho, aqui ele deu uma pelada a mais, essa pelada, a pelada, né, eu tô falando, essa pelada pra mim é sinônimo de perdido. Meu, o que eu faço aqui? Pra chocar. Preciso colocar alguma coisa pra chocar ali. Eu já coloquei que a mulher tem masculinidade tóxica, que é um tipo de piada que vai gerar debate, igual o Superman imigrante gerou debate, é Israel ou não é. Isso vai gerar debate na direita e esquerda na internet. Eu vou colocar ali a suruba palacrate. Sim. Só que aí eu vou colocar a suruba palacrate e ficar feliz, e ao mesmo tempo, pra turma lá da direita, os conservadores, pensar que a suruba é um fundo do poço. Então vai dar debate, isso aqui. Então ele fez a mesma coisa pra mim do Superman, pra gerar debate. É Israel, é Rússia. É Superman imigrante, é isso. É o pai do Superman que vai sabe, vai criar vai acabar com a figura messiânica ligada ao cristianismo e vai pra outra religião. Então, pra mim, o James Gunn, ele fez isso. E ele tá sendo muito infeliz nessas escolhas, muito básico. Viu? Tem uma outra parada que depois que eu assisti esse Pacificador, eu fiquei pensando, tá? Se a gente pegar todas as fases da Marvel, né, e olhar o tom, dos filmes e das séries, você tem oscilações de densidade pra galhofa, mas são oscilações leves, né? Você tem, tipo,
o Guerra Civil, que tem um tom mais sério. Aí você tem um Homem-Formiga, você tem um tom mais cômico. Mas eles não oscilam tanto. Cara, se você pegar esse novo DCU, você tem o Superman aqui e o Pacificador vem aqui em cima. Em tom de exposição, de nudez, de porcaria. De podreira. Sim. Aí depois você vai vir com uma Supergirl que vai descer um pouco mais. Aí depois você vai vir com um cara de barro que vai ser, segundo James Gunn, terror talvez mais 18. Então olha só como é muito mais extremo. E como você não vai conseguir, talvez, atingir o público infantil. Claro. Porque você conseguiu, talvez, pegar um público infantil ali no Superman. Você colocou o Krypto, fofinho, ali no Superman. E aí, na sequência, que pra alguém acompanhar o universo compartilhado, vem o Pacificador e da primeira temporada você coloca o herói cheirando cocaína e participando de uma orgia. Você tem o cachorro infanto juvenil voador da capa e aí, de repente, entra a águia do pó e butico. É uma quebra de clima. Assim, o contra-argumento é o seguinte, o James Gunn tá construindo um universo multifatorial. Então, cada obra traz um tom diferente, uma atmosfera diferente. Beleza, James Gunn quer ir por esse caminho? Saiba de uma coisa, o que o MCU construiu não foi assim. Não foi assim. Não foi assim. Você quer ir por esse caminho? Você acha que é bacana ir dividindo os produtos, cada um falar com um público diferente? Eu não acho uma boa ideia, mas pelo visto ele tá indo por esse caminho. Tem uma série de coisas, mas o Carlão não falou ainda. Não, pode falar. Não, Matheus. Não, desculpa, Giga. Se deixar, como eu peguei birra do negócio, eu tô cheio de argumentos. Tipo assim, eu fico pensando também como é que tá a cabeça do fã nisso aí. O que ele vai esperar de um Batman? O que será que pode vir? O cara não sabe se é um universo do teor do Superman, se é um universo do teor do Pacificador. Né? O que vai ser a Gotham do James Gunn? O que vai acontecer? É um Batman que vai ser pai, mas o Robin vai ser exposto aqui. Você não sabe o que esperar do bagulho. E você consegue realmente imaginar, você, Carlão, você, Giga, você, André, você, Matheus, você consegue imaginar o Superman nessa série do Pacificador? Pois é. O Superman, o Guy Gardner e a Mulher Gavião, tu colocou já num tom mais cômico, mais sarrista, mais buller, mais sonserina. Agora você consegue imaginar esse Superman todo punk rock, sabe, todo escoteiro, inserido nesse universo do Pacificador? Ele precisa ser escrotizado pra funcionar com essa galera. Exatamente. Nesse clima, né? Então, ó, tem uma ideia genial aí, pô, tem tanta coisa pra falar, você, por favor, tenha paciência, tá? Seria genial, isso é uma sacada, eu acho que foi um criador gringo que falou isso, eu não tenho certeza quem... É que o James Gunn não vai ter essa humildade e talvez não tenha esse brilhantismo também. Se essa nova realidade que o Pacificador visita, ele encontra e mata o cara acidentalmente, se essa nova realidade onde o Pacificador é um bom homem, onde o pai dele é bacana, onde o irmão tá vivo, se essa realidade fosse a do Superman do filme que a gente assistiu, então essa versão podre da Mulher Gavião, do Guy Gardner, do Maxwell Lord, toda essa merda que a gente viu no primeiro episódio, a versão lixo do DCU, fosse abandonada porque no final dessa temporada ele vai de fato substituir e ter que se adequar a uma realidade onde as pessoas são melhores. Eu acho brilhante isso acontecer. Mas não faz sentido porque já apareceu o Superman. Já apareceu ele até no filme do Superman, falando besteira do Superman na televisão. Sim, porque então, assim, uma coisa que eu achei legal é eles terem refeito aquela cena do final, que o Matheus até colocou aí, que eles mudaram, né, tiraram a equipe do Snyder e colocaram a equipe do James Gunn. Inclusive, eles até colocam já a Supergirl e tal. Então, assim, esse Superman já tá inserido no universo desse Pacificador sujão. Já foi. Né? Então, assim, não tem o que fazer, a não ser que colocam versões ruins, diferentes, mas não tem como fazer. E você percebe que a gente tá reclamando, já deve ter uns 15 minutos, e a gente não tá falando de lacração em si, a gente tá falando de mau gosto, de péssimas escolhas de roteiro. Por quê? Porque, na minha visão, a presença da suruba no episódio, minha interpretação, tá? Não caracteriza a lacração. Não. Agora puxo pro meu CPF de novo. O pacificador bissexual é lacração. Claro que é. Não tem o quê.
na minha interpretação, é lacração. E assim, eu acabei mergulhando mais nessa história aí essa semana. 14 milhões. Uma outra discussão aí que a gente acabou tendo com influenciadores grandes e tal. Porque eu não sabia da importância histórica do Pacificador enquanto personagem na história dos quadrinhos. Não tô dizendo na própria história dele. Ele é um personagem da década de 60 que quando a editora original dele, se não me falha a memória, Charlton Comics, encerrou as operações, né? A.K.A. faliu, a DC acabou comprando esses personagens e trouxe pro seu hall de personagens, pro seu elenco. Em 82, 83, um dos maiores gênios roteiristas de quadrinhos de todos os tempos, que é o Alan Moore, ele foi desenvolver um projeto para DC Comics. Vocês devem ter, é tudo reprise que eu tô falando para vocês, mas eu vou lá. E ele queria usar esse elenco da Charlton Comics, que aí você tem o próprio Pacificador, Besouro Azul, Questão, um hall de personagens que haviam sido adquiridos para fazer o Watchmen. E a editora, na época, não permitiu, sabe por quê? Por quê? Porque machucaria o cânone do Pacificador. Então, o Pacificador, ele tem e ele já tinha um cânone pré-estabelecido há 20 anos no mínimo. Ele tinha uma história onde ele era um justiceiro, assim assado, que colocava violência para tentar atingir a paz, por isso Pacificador, pai bigodista. A história é muito parecida com o que o Sr. James Gunn pegou e modificou na tela. Obviamente que ele ali não era bissexual. E quando o Alan Moore tenta usar esses bonecos para escrever o Watchmen, a DC Comics veta. Ela fala, não, você não vai fazer com eles, porque você vai prejudicar, você vai matar os personagens, você vai traumatizar um, vai danificar a lore, o cânone. O que o Alan Moore faz? Ele se inspira no Pacificador para criar o comediante. Mas o Pacificador não era um personagem que ninguém ligava? Você entendeu? Não. Você entendeu? Eu não sabia de tudo isso, eu descobri essa semana. É? Você tem que dar uma cavucada pra você perceber. E o Sentry? Pois é, tem a comparação, Eita, né? Não, na minha visão, o Sentry é importante também. Todos eles têm a sua relevância histórica dentro do que permitiram. O comediante, que é o centro da trama do Watchmen, é inspirado no Pacificador. Todos os outros personagens são inspirados nesses que vieram da Charlton Comics. E aí o Alan Moore muda a história dos quadrinhos internacional com o Watchmen, que é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. Então, onde eu tô querendo chegar? Eu tô chegando no fato de que na década de 80, a DC lutou para preservar esse cânone, que o Sr. James Gunn, em 2020, pegou e modificou ao bel prazer. E o que ele modificou? Pois então. E aí, será que o Zaslav deve estar feliz? Então, mas piora. Piora. Sabe por que piora? Porque além de tudo, na primeira temporada do Pacificador, e essa é uma informação interessante, é falado que o Pacificador é bissexual em comentários e piadocas. Exatamente, não tem nenhuma... Exato. Só é confirmado que ele é bissexual depois, fora da série, fora das 4 linhas, em entrevista com o senhor James Gunn. É ali que ele confirma, ele é bissexual. E por que eu acho que ele confirmou? Motivação política. Perfeito. Claro. Então não tem como desqualificar essa lacrada. Essa é a lacrada raiz, é Clássica. a marota, é visão política, mexe com a sexualidade de um personagem cujo cânone estava estabelecido e piora. Posso piorar só um pouquinho? Piora. John Cena assistiu Deadpool e achou bonito, bicho. Ele começou a dar ideia pro James Gunn, a gente tem que imitar, a gente tem que fazer um negócio mais maluco, um negócio... Você entendeu? E aí você percebe que a coisa toda é mal inspirada, é lacrada mesmo, é um negócio... Não é à toa que o primeiro episódio é tão frouxo, fraco, a reprise, Sim, a gente sensação de... A gente tem 2 obras do James Gunn até agora. O Pacificador e o Superman. Nenhuma é unânime. Ele mudou o cânone dos 2 personagens. É isso aí. Dos 2. É isso Ele aí. mudou os 2. E o Batman? E a Mulher Maravilha? Ele vai mudar também? Então, assim, é isso aí. Eu já tô esperando, porque voltou atrás ali no Superman, pra mim, por pressão. Certo? Pra mim foi por pressão. Mas... a galera que não vê, não acompanha a linhagem, às vezes eu vejo nos comentários, acabou a lua de mel com o James Gunn? Aí eles perguntam assim nos comentários, né? Claro que acabou, porque ele acabou quando ele mudou o cânone do Superman. E aí ele, pra mim, ele foi obrigado a voltar atrás. E agora ele tá mudando o Pacificador de novo. Então são 2 obras do James Gunn nesse DCU, e nesses 2, mas os outros personagens não deu ainda pra... Não tem um filme do Guy Gardner, nem um filme da Mulher... A origem não foi contada. Né? Eles estão ali, como são nos quadrinhos, ok, isso aí é ok, mas a origem ainda não foi contada, nem do Incrível, nem do Guy Gardner, nem da Mulher Gavião, nem de ninguém ali, foi a origem
do Superman. E mais ou menos origem também, né? Vocês acham que com isso pode acontecer do selo do Elseworlds lá do Matt Reeves fazer mais sucesso do que o DCU? Então, é concorrente direto. Pode. Porque se o James Gunn vai lá e muda alguma coisa do Batman e o Matt Reeves ele continua ali, e agora? No Creature Commandos ele já mudou o Frankenstein também, quer dizer, duas brochadas grandes acaba com qualquer lua de mel, que nem o cara falou. Fica muito difícil. E tem uma parada que conversa a respeito do James Gunn em si, e que conversa com o lance da repetição que você mesmo comentou, André, que é o seguinte, uma breve história no tempo, eu juro que eu serei breve, eu serei rápido, tá? Me desculpa. É importante que eu me desculpe antes de começar essa história. Durante 11 anos eu trabalhei numa banda chamada Réveillon, que era uma big band aqui de São Paulo. A banda tinha mais de 50 anos, a gente fez muito baile e tudo pra cima e pra baixo no Brasil. E eu era um dos vocalistas. E no meio da apresentação de 5 horas, banda de baile, sabe banda de baile, formatura? 5 horas de baile, no meio da banda tinha uma apresentação do Afonso Negro. Conhece Afonso Negro? Um dos vocalistas do grupo Dominó. Esse cara é sensacional. Esse cara é sensacional. Gente finíssima. Eu ficava no camarim com ele trocando uma ideia, batendo um papo. Nunca mais a gente se viu, mas ele é um puta cara fantástico. E uma vez ele me contou uma história do Dominó, que é a cara do James Gunn, cara. Na época que eles estavam estourados, década de 80, Dominó! Do Gugu e tal. Ele falou que uma vez ele e os meninos combinaram de, no meio da apresentação, um dá um pulo abrindo as pernas e o outro vira uma cambalhota passando por baixo. Pra fechar a música. Manequim, só pula e um vira uma cambalhota. Pô, eles fizeram aquilo a primeira vez, a mulherada, que maravilhoso, caralho. O empresário no final falou, pô, bicho, como vocês inventaram um bagulho tão da hora desse aí? Tem que fazer todo show. Todo show vocês têm que fazer. Toda apresentação que tinha, ia acabar a música, um pulava, o outro virava uma cambalhota. Aí no próximo show, eles começaram a fazer 2 vezes por música. Sim. Aí no próximo show, a cada refrão, eles já viravam a cambalhota e abriam a perna. A mulherada... Legal, hein? O empresário, depois de 2 meses, falou, bicho, não faz mais. Chega. James Gunn, quantas vezes você já fez o mesmo filme, velho? Quantas vezes você vai repetir essa cambalhota? Sabe? Então, assim, a lua de mel, o saco cheio, é uma sensação geral da nação. Você percebe que tá todo mundo cansado de ver o mesmo trick. Eu vou precisar ver a apresentação do Dominó pra ver essa cena. Eu vou pesquisar. Tem cara que não reclama de nada e tá cansado do James Gunn. Tá exausto do James Gunn, sabe? Você percebe que para certas pessoas estarem reclamando é porque, de fato, ele se repetiu a exaustão, né? E o truque da suruba não funcionou. Se era isso que ia salvar o episódio, que não tem nada fora a suruba e o gancho no final, não salvou. Então, basicamente, é isso. Ficou muito difícil, é óbvio, o Gabriel já falou. Amanhã a gente vai assistir o 2º episódio e a gente vai chegar aqui na sexta-feira cheio de ideia pra comentar. É isso aí. Mas, bicho, a expectativa tá muito baixa. Tá baixa muito e aqui, baixa. O que acontece? Nós estamos aqui com 1.578 votos. E assim, a democracia, ela fala por si, tá? 1.580 votos. Nota pro primeiro episódio, tá? Do Pacificador. A gente já não tá avaliando a série como um todo. A gente tá avaliando o primeiro episódio. 58% desses 1.580 votos deram 0-3. 19% 4-5. 13% 6-7. E 8-10, 10%. Então, assim, desses 1.583 votos, 150 votos são para nota 8-10. 150 votos. E 60% deu 0-3. 60%. 60%. É uma galera, né? Então, assim, e pra mim, o grande ponto também, olhando como o universo construído do DCU, o James Gunn começa mal e ele não tem nenhuma unanimidade. Não. Ele não tem algo unânime. Ele não tem unânime. O Superman foi divisivo. Se ele entregasse. É só o Guardiões da Galáxia 3. Se ele entregar. Tô falando do DCU. DCU, zero. DCU não tem uma unanimidade. Se ele pegasse se o Superman dele fosse algo inquestionável, capaz do fã máximo do Zack Snyder falar: puta, cara, eu vou me render. O cara ama o Zack Snyder, mas ele entregou um Superman inquestionável. Uhum. Ele não conseguiu. E aí ele vem com esse primeiro episódio do Pacificador já
com toda essa sujeirada, essa coisa horrorosa, fraco, não só da suruba, mas fraco, sem... Porque assim, o John Cena pra mim é excelente, eu adoro o John Cena, cara. Eu adoro o John Cena, eu acho que o John Cena é meio um Schwarzenegger do momento. É um bolado engraçado. Eu vejo graça no John Cena, assim como eu vi a graça no Schwarzenegger. Não é à toa que o Schwarzenegger até transitou em alguns filmes de comédia. Então eu vejo o John Cena... Né, com esse olhar. Eu gostei do final do Pacificador do primeiro episódio. Eu gostei do final, quando ele mata a outra versão dele. Também. Pra dar o gancho dele substituir, o que é um plot extremamente genérico, né? Até em Mulheres de Areia a gente viu isso. Né? Da Ruth, a Raquel substituindo a Ruth. Sim. A gente já viu isso. A gente já viu isso em várias. Até novela da Globo a gente já viu isso. Aí, mas não é nenhuma novidade. Mas achei legal. Vamos ver como é que ele vai conseguir desenvolver. Mas pra mim, começa bem aqui. Até a abertura. Nossa. A música é fraca. Sim. A primeira música é classe A. A trilha sonora, por enquanto, fraca. A trilha sonora do Pacificador, tava mostrando pro Giga antes. Pô, a trilha sonora da primeira temporada do Pacificador, pô, ela tá na minha playlist de treino, cara. Treino. Por enquanto, fraco. Mas vamos aguardar, vamos ver como vai ser o segundo episódio, o terceiro. Espero que melhore.